Graça, paz e saúde, irmãs e irmãos. Hoje o nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que diz: um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Amém. Obrigado. Somos gratos a Deus, irmãos e irmãs, por seu chamado, porque Ele chamou a cada um de nós, tocou nos nossos corações com seu Espírito, para que hoje, agora pela manhã, possamos estar aqui reunidos e reunidas para fortalecer a nossa comunhão, para nos alimentar da sua palavra, para sermos transformados por sua palavra e enviados para levar essa mensagem de amor, de salvação ao mundo. Somos gratos a Deus por isso. E o nosso texto de hoje é um texto bastante conhecido, popularmente conhecido como a parábola do bom samaritano. E tem várias possibilidades e muita riqueza nesse texto. Inicialmente, irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção que há de cara aí nessa parábola que Jesus conta, diante da pergunta daquele especialista na lei, que queria tentar Jesus, queria testar Jesus, Será que Jesus conhece mesmo a lei? O que é mais importante? O que precisamos fazer para receber em herança a vida eterna, como ele pergunta, E aí Jesus devolve essa pergunta com outra pergunta: o que está escrito na lei? Uma outra pergunta crucial: como você lê? Como você interpreta? E aí é que está
O X da questão: não basta conhecer a lei, mas é preciso interpretar essa lei de uma maneira adequada, conforme o Espírito Santo, conforme o Espírito que habita esta palavra. Então Jesus pergunta: como você lê, como você interpreta? Então o especialista na lei respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Rememorou muito bem a essência do ensinamento da lei, desde a lei mosaica de Moisés revelada, desde a experiência do povo no deserto, quando foi liberto do Egito, e ao longo dessa caminhada até aqui. Essa é a essência da mensagem do Antigo e do Novo Testamento. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bem, ele já sabia, não é? E aí Jesus disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quer dizer, havia aí uma questão, havia aí uma pergunta, havia aí uma dúvida, havia aí um debate. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas havia aí um debate. Qual era esse? Qual era esse debate? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Esse era um debate que tinha várias posições naquela época. Para uns o próximo eram aqueles da própria família, do mesmo clã. Para outros o próximo eram só os judeus. Os samaritanos estariam de fora, estrangeiros estariam de fora. De um modo geral, esse próximo era uma parte, ou do povo, uma parte da humanidade. E Jesus vai responder com uma parábola a essa pergunta: quem é o meu próximo? Vejam, irmãos e irmãs, que quando ele pergunta quem é o meu próximo, já está implícita nessa pergunta que alguns são meus próximos e outros não são. Essa pergunta já traz ali por dentro dela um sentido de que o próximo não é todo mundo, são algumas pessoas. Há um sentido seletivo: este é meu próximo, este não é; esta é minha próxima, esta não é. Essa pergunta do especialista das leis traz esse sentido implícito: quem é meu próximo? Não é todo mundo, é? Jesus vai responder com essa parábola. E esta parábola, como nós vimos aí, tem três figuras principais, não é? Na verdade, quatro. A pessoa que caminhava ali de Jerusalém para Jericó, um homem, não se sabe quem exatamente, e esse homem que seguia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, espancado, roubado e deixado na estrada quase morto. Essa é a primeira pessoa da parábola. Depois aparece o segundo personagem, o sacerdote. O sacerdote que nós sabemos que eram aqueles que conheciam a lei, conheciam a teologia da época, os dogmas, a lei, a palavra de Deus. O sacerdote passa por esse homem caído. Quando viu, passou adiante. Quando o viu ao lado, pelo outro lado, à distância. O sacerdote vê à distância aquele homem caído e segue viagem. Depois passou o levita, que eram aqueles dedicados à adoração, à liturgia, ao culto. De modo semelhante, o levita vê o homem de longe e segue adiante. Depois passou um samaritano. O samaritano que nós vimos, há algumas semanas, quando Jesus foi passar por Samaria, lá pouco antes, no capítulo 9, Jesus mandou alguns discípulos em Samaria primeiro, e o povo de Samaria rejeitou, não aceitou os discípulos de Jesus. E os discípulos até queriam descer um trovão sobre a Samaria, e Jesus os repreendeu e seguiram adiante. Isso para lembrar como a relação entre judeus e samaritanos era uma relação de muita hostilidade, de preconceito, de distanciamento. Os judeus e
samaritanos não se davam bem e os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo inferior, um povo que era para se manter longe dos judeus. Pois bem, justamente o samaritano, nessa parábola que Jesus conta, é aquele que, diferente do sacerdote ou do levita, estava viajando e diante daquele homem caído ele se aproxima, ele chega perto. Ao chegar perto, esse samaritano teve compaixão, viu aquele homem e de alguma maneira se sentiu comovido, tocado, viu a dor daquela pessoa, de alguma maneira sentiu também aquela dor. E ao experimentar e ser movido de íntima compaixão, ele aproximou-se mais, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas daquele caído, depois colocou em seu próprio animal, levou a uma pensão, cuidou desse homem nessa pensão e depois, antes de seguir viagem, pagou ao dono da pensão e disse que continuasse cuidando dele, que na volta ele pagaria os gastos a mais. Justamente o samaritano, tal especialista na lei, qual desses três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Pois bem, irmãos e irmãs, nós temos aí três maneiras de ser e viver a vida. Primeira, dos assaltantes. São três formas aí. A primeira é: o que é seu é meu. Essa é a forma dos assaltantes, que viram aquele homem no caminho e pensavam assim: o que é seu é meu. E foram lá e roubaram, agrediram e roubaram o que era daquele homem e levaram consigo, porque eles tinham essa visão de ganância, de roubar o outro, de prejudicar o outro. E esse é o primeiro modo de ser que está colocado aí: o que é seu é meu. Os assaltantes. Depois teve a forma do levita e do sacerdote, que pensaram assim: o que é meu e ponto final. Os assaltantes pensaram: o que é seu é meu, foram lá e roubaram. O levita e o sacerdote pensaram: o que é meu e ponto final, é de mais ninguém. Por isso viram aquele homem caído, mas não partilharam o seu tempo, não partilharam o seu cuidado, não partilharam os seus recursos para cuidar daquela pessoa. E depois veio o samaritano, a terceira maneira de ser e viver, que é: o que é meu é nosso, o que é meu pode ser compartilhado. E aí justamente aquele samaritano que seria quem menos se esperaria uma atitude assim da parte dos judeus, que viu os samaritanos como impuros, foi justamente ele que fez isso: o que é meu é nosso. E aí ele partilha o seu tempo, se aproxima, sente compaixão, toca naquele homem nas suas feridas, compartilha os seus recursos, o óleo que ele tinha, o vinho que ele tinha, a sua montaria, coloca o homem na montaria, leva a uma pensão, paga aquela pensão ao dono da pensão para que acolha. Então, para o samaritano, o que é meu é nosso. O samaritano vive essa terceira dimensão. E é justamente essa que Jesus vai colocar como exemplo quando pergunta ao especialista na lei. A proposta de Jesus não é: o que é meu, o que é seu é meu, e portanto eu roubo, uma atitude gananciosa. Essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus também não é a do levita e sacerdote, que passam pensando que é meu é só meu, uma avareza, uma mesquinhez. Não. A proposta de Jesus é aquela justamente praticada pelo samaritano, que vive: o que é meu é nosso, e eu vou partilhar com aquele que precisa do meu cuidado, da minha prática da compaixão. Mais adiante, irmãos e irmãs, quando Jesus pergunta ao especialista na lei: qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista na lei responde: aquele que praticou misericórdia para com ele. E aqui é o coração do Evangelho, irmãos e irmãs. O coração do Evangelho de Jesus é isso: praticar a misericórdia, cultivar um coração movido pela compaixão, que se mova pela compaixão e se traduza em cuidado, e se traduza em solidariedade. Este é o coração do Evangelho. Quando Jesus pergunta: como você lê a Escritura? E depois ele provoca o especialista na lei para que desse essa resposta.
Jesus está dizendo que a gente deve ler a lei, deve ler a Bíblia, deve interpretar a Bíblia e deve viver a nossa fé a partir dessa essência, a prática da misericórdia. É estar aberto e de forma e com prontidão para na estrada da vida a compaixão nos mover, porque a compaixão é o toque do Espírito que nos move ao encontro das pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso cuidado, da nossa partilha. Essa é a essência. Não basta a teoria, como tinha o sacerdote profundo conhecedor. Não basta a teoria apenas. Conhecimento da palavra é importante, mas não basta conhecer e não praticar. Esse foi o papel do sacerdote. Não basta também só ter uma vida de adoração, uma vida litúrgica, uma vida de louvores. Não basta. Foi o exemplo do levita, que era dedicado à adoração, mas diante daquela pessoa caída, se manteve distante e passou adiante. A essência do Evangelho, e é o que dá sentido à teoria, e é o que dá sentido à nossa adoração, é a prática da misericórdia. É deixar-se envolver pela compaixão e ir ao encontro da pessoa sofrida, que precisa de acolhida, que precisa de apoio, que precisa de cura. Essa é a essência do Evangelho, irmãos e irmãs. A compaixão solidária, a prática da misericórdia. E vejam que o especialista na lei perguntava: quem é o meu próximo? E Jesus vai inverter essa pergunta, porque ele coloca aqueles 3 exemplos, do sacerdote, levita e do samaritano, e depois pergunta ao especialista na lei. Ele não pergunta quem foi o próximo do levita, do sacerdote ou do samaritano. Ele pergunta ao especialista na lei: qual desses 3 foi o próximo da pessoa caída? Vejam como Jesus inverte. O mais importante não é saber quem é o meu próximo. O mais importante é que eu seja próximo do outro. O samaritano se fez próximo do outro, e ao se fazer próximo, ele viu de perto, e ao ver de perto ele sentiu compaixão, e ao experimentar compaixão, ele foi cuidadoso, foi solidário, foi amoroso. Então a pergunta mais importante que Jesus coloca para o especialista na lei não é quem é o meu próximo, quem é a lista, o rol de pessoas que entram como o meu próximo. Não. E de uma maneira que coloca a responsabilidade para o outro, né? Quem é o outro que é o meu próximo? Não. O mais importante é que você assuma a responsabilidade de ser próximo do outro, como o samaritano fez. Ele pergunta: qual dos 3 foi o próximo do homem caído? Aquele que praticou misericórdia. Esse que é o importante que Jesus quer colocar para o especialista na lei. Seja você o próximo do outro. Ao invés de perguntar quem é o meu próximo, veja-se como próximo do outro. Se coloque como próximo do outro. E aí se deixe mover pela compaixão e o amor de Deus. Vá e faça a mesma coisa. Vejam, irmãos e irmãs, que o especialista na lei nem disse o samaritano. Isso aí revela que ele tinha dificuldade de reconhecer que o samaritano era justamente aquele que praticou a misericórdia e que era o exemplo da parábola. Os judeus eram muito fechados para os samaritanos. Isso nos ajuda a perceber que nós precisamos perceber o quanto Deus age através daqueles e daquelas e dos grupos que muitas vezes nós rejeitamos, que nós temos preconceitos e discriminamos. Certa feita, Rubem Alves, teólogo presbiteriano muito conhecido, nosso, né? Ele fez uma paráfrase dessa parábola, quer dizer, ele contou essa parábola numa linguagem mais atualizada, com personagens mais familiares, para que a gente pudesse entender o quanto Jesus foi provocativo ao colocar o samaritano como exemplo daquele que praticou a misericórdia de Deus, o que era muito desconfortável para os judeus. E aí Rubem Alves recontou essa história assim: um homem passeava, caminhava pela rua numa cidade grande, foi assaltado, deixou caído no chão, foi deixado lá caído, quase morto.
Primeiro passou um pastor, só que esse pastor viu o homem de longe, estava com pressa para chegar ao culto e seguiu adiante e não fez nada por aquele homem caído. Depois passou um padre, só que o padre também estava atrasado para a missa, viu o homem de longe mesmo ele seguiu viagem. E olha o exemplo que Rubem Alves também, percebendo e querendo compartilhar o sentido desconcertante, provocativo da colocação de Jesus quando coloca o samaritano. E aí Rubem Alves diz, e passa uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa que passa é um travesti. E esse travesti viu aquela pessoa caída e se aproximou. E vendo que ela estava caída, estava ferida, quase morrendo, toma aquela pessoa nas mãos e começa a cuidar das feridas. E chama o SAMU e se movimenta para que aquela pessoa fosse cuidada. Depois ajuda a encaminhar essa pessoa para um hospital onde ela pudesse ser cuidada e sarada. E aí, nessa parábola, a pessoa perguntava a outra: quem foi dos três que praticou misericórdia? Não foi o pastor, não foi o padre, foi justamente o travesti que aquela pessoa não esperava e até tinha dificuldades de aceitar, porque tinha preconceitos, estigmas e assim por diante. E ela também, como o especialista aqui da lei, não disse o travesti, disse aquele que praticou misericórdia, semelhante aqui ao texto. Então, irmãos e irmãs, precisamos também ter os olhos abertos para perceber que Deus age onde quer e quando quer, que nós precisamos perceber esse agir amoroso de Deus, para além dos nossos preconceitos, para além dos nossos padrões de santidade, de moralismos e assim por diante, porque Jesus rompeu com isso e nos chama a enxergar o seu amor para além dessas caixinhas que às vezes são inculcadas em nossas mentes e na nossa maneira de viver espiritualidade. Então, que possamos acolher essa palavra, essa parábola de Jesus, que nos chama à essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é experimentar uma compaixão solidária, é praticar a misericórdia, porque o amor é o que o amor faz. Precisamos conhecer a palavra, precisamos adorar o Deus da vida e precisamos principalmente, inclusive para dar sentido ao nosso culto e dar sentido ao nosso estudo da palavra, precisamos praticar a misericórdia, termos essa sensibilidade, essa atenção para quem está caído no caminho. E está caído pode ser uma pessoa ferida, pode ser uma pessoa com fome, pode ser uma pessoa deprimida, na solidão, pode ser uma pessoa que precisa de um ouvido atento, que precisa do nosso tempo, da nossa partilha. E aí precisamos estar sensíveis e com prontidão disponíveis a nos aproximar, experimentar a compaixão e viver a prática da misericórdia, a prática de uma compaixão que se faz cuidado, solidariedade e cura. Que assim o nosso bom Deus nos ajude a compreender a sua palavra, a deixar essa palavra se aprofundar em nós, a alcançar não só a nossa mente, não só o nosso ouvido, a nossa mente, mas o nosso coração, as nossas entranhas, como diz o Salmo 40. Ó Deus, quero ter a tua lei nas minhas entranhas, para que assim, transformados por essa palavra, possamos, como nos ensina Jesus aqui, praticar a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor. Amém.